Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a todos vocês, abrindo o entendimento, abrindo o raciocínio, a razão, a compreensão, para que vocês possam compreender qual seja a boa e agradável vontade para a vida de cada um de vocês. Se nós adequarmos a nossa vontade à vontade de Deus, sujeitando a nossa vontade à vontade de Deus, se nós submetemos a nossa vida segundo a vontade de Deus, você pode ter certeza que Ele fará da sua vida como a fonte de água viva. Você vai ser uma fonte por onde quer que for. É óbvio que para que nós possamos alcançar esse entendimento, essa compreensão da vontade de Deus para a nossa vida, não é ouvindo a sua palavra simplesmente, não é apenas entendendo a sua palavra. A gente tem que ter coragem para aplicar, para executar aquilo que Deus está nos pedindo. Essa é a realidade. Se você ler o livro de Abacuque, são 3 capítulos lá do Velho Testamento. Abacuque era um profeta que chegou a questionar Deus, chegou a dizer assim: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Até quando? Talvez seja a mesma questão sua. Talvez seja o mesmo clamor seu. Todos nós temos clamores ainda não respondidos. É verdade ou não é? Eu os tenho também. Contudo, Deus permite que os inimigos da nossa alma, os nossos inimigos, verdadeiros inimigos da nossa alma, da nossa salvação, estes se levantam e venham com toda a força contra nós. Ele permite isso. Por quê, o bispo? Justamente para que nós venhamos nos revoltar, ter atitude de revolta contra a situação, contra a calamidade, contra aquela situação que estamos vivenciando. E eu posso falar muito a respeito disso, porque nós já passamos por momentos dificílimos. E você deve ter visto no filme, né, Nada a Perder, quando ali mostra, quando eu olhava para o cachorro, e eu disse, eu gostaria de ser igual aquele cachorro vira-latas, porque ele pelo menos está livre, está lá andando de um lado para outro, está com fome, está com frio, está sofrendo, mas ele é livre, ele não tem preocupações. E eu estava sobrecarregado de problemas, de preocupações, de ansiedade. Deus permitiu isso. Deus permitiu e permite situações adversas à nossa vida, justamente porque Ele espera que nós nos revoltemos contra essas situações, contra o diabo que está por detrás dessas situações, e venhamos tomar posse das promessas dele. É aí
que nós verificamos, conferimos se realmente estamos na fé. Porque é simples falar que crê em Deus. O difícil é mostrar essa crença na hora da dificuldade. Então, como nós temos falado, você tem fé, a gente tem que ter fé para ganhar, mas também tem que ter fé para perder. Vai ter que ter fé naqueles momentos difíceis, naqueles momentos desastrosos, aqueles momentos cruéis que dá vontade de sumir da face da terra. Então, são nesses momentos que nós apelamos para a fé viva, a fé atuante, a fé que faz-nos tomar atitudes que não tomaríamos se estivéssemos navegando de vento em popa, navegando numa boa. Não. Você verifica, por exemplo, que o cego clamou a Jesus porque ele era cego. A mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, há muitos anos, veio atrás de Jesus, tocou-lhe nas vestes e ficou curada. Todos os doentes, os aflitos, necessitados, que tinham problemas, vinham a Jesus. Então, esses problemas, no fundo, os ajudaram a encontrar com o Senhor Jesus. É como disse o salmista no Salmo 119, versículo 71, ele diz assim: foi-me bom ter passado por tribulações, por problemas, para que eu conhecesse a tua palavra. E é verdade, minha amiga e meu amigo, que Deus permite, então, que os inimigos venham contra nós, mas Ele não permite que nós venhamos sucumbir diante deles. Ele nos deu e nos dá a fé para resistirmos esses inimigos, para que nós venhamos vencer e Ele seja glorificado por nós de verdade, não de boca apenas, não de blá, 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 não com musiquinha, não com cançõezinhas, mas de verdade, com todas as forças. Então você que está vivenciando um problema difícil, todos que vivenciamos problemas difíceis, nós temos que nos revoltar. Como? Com a fé. Deus nos deu a armadura da fé. Ele fala sobre o escudo da fé pela qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, quer dizer, do diabo. Paulo fala sobre isso. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quer dizer, Deus permite que os inimigos venham, mas Ele nos dá também a força, a fé, a coragem para tomar decisões, para reagirmos e vencermos esses inimigos e Ele ser glorificado em nós, através de nós. Deus quer que você vença o diabo para que ele seja glorificado através de você. Deus quer que eu vença o diabo, o mundo, a mim mesmo, para que ele seja glorificado em mim. Ele não quer vencer o mal por mim. Não, ele quer vencer o mal através de mim. Ele quer vencer o seu mal através de você. E por que ele quer isso? Para que o diabo veja que os servos dele, o povo dele, é mais forte, é mais poderoso do que todo o inferno. Para que ele, Deus, seja glorificado em cada um de nós. Então, no livro de Abacuque, você lê, você pode entender os queixumes do profeta. Você pode ver
como ele fala com Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? E não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Olha como ele é audacioso, o profeta. Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido, corrompido. Então, Abacuque estava perplexo, desesperado. Ele estava por tudo ou nada diante de Deus, reclamando por causa do sofrimento que o povo dele estava passando. Só que Deus permitiu o inimigo, o próprio Deus levantou o inimigo contra o seu povo, justamente porque o seu povo estava vivendo no pecado. Seu povo não estava dando aí a mínima para ele. E a mesma coisa hoje. Deus permite essa pandemia da Covid-19 justamente para despertar a fé do seu povo, para que o seu povo venha vencer, venha prevalecer. É claro que se o povo não tiver essa fé consistente, então vai se entregar à pandemia e vai acabar morrendo. Se tiver certeza da sua salvação, vai para ele, vai para Deus. Se não tiver, então não se pode fazer mais nada. Mas o fato é que Deus permite para despertar a fé de toda a humanidade. De toda a humanidade. Inclusive a sua, minha amiga e meu amigo. E não adianta você ficar lamentando, reclamando, por que isso, por que aquilo e por que aquilo outro. Não adianta, você tem que se revoltar contra essa situação e partir para cima. Usar a revolta no tempo, nos dias, nos momentos que nós passamos por dificuldades difíceis, dificílimas, problemas dificílimos. Não era a falta de comida à nossa mesa, não. Não, muito mais, muito pior. Mas nós estávamos sendo sufocados pelas circunstâncias. Mas o momento em que eu coloquei a cara no chão e reclamei com Deus, e lutei com Deus, e me revoltei contra aquela situação. E Deus, então, veio e me deu a resposta. E me deu a tranquilidade, a fé necessária para ter a cabeça no lugar e partir para cima da situação e ultrapassá-la e vencê-la. Depois vieram outras, mas aí eu já tinha tido a primeira experiência, então a segunda já não foi tão complicada, a terceira tampouco. Então, nós vamos assim aprendendo a viver de fé em fé e pela fé, nós vamos vencendo pela fé, dia após dia após dia. E é isso que eu queria que você entendesse, você compreendesse e você colocasse em prática. Coloque a sua fé em prática. Abra o seu coração diante de Deus, reclame com Ele. Ele vai ouvir a sua oração. Ele ouve a voz de todos os que o invocam, mas de todos os que o invocam com sinceridade, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Ele responde. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.